Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Então, chegamos hoje, vamos falar um pouco sobre o sinal de Jonas e o perigo da neutralidade. Foi a palavra aí compartilhada nos nossos convites para o nosso culto de hoje. E é sobre esse texto de Mateus, capítulo 12, dos versos 38 ao 45, que vai ser o tema da nossa meditação hoje, tema também daquilo que Deus vai falar conosco. Mas antes de nós abrirmos e ler essa passagem bíblica, eu quero convidar você aí a exercitar um pouco sua imaginação. Imagine aí uma casa muito bonita, uma casa que te chama a atenção, com um quintal lindo, com um jardim grande, bem legal. E nessa casa, apesar de ser bonita, apesar de ser grande, apesar de estar tudo em ordem, vai ter um pequeno probleminha nessa casa. Não tem morador nela. É uma casa que está vazia. As pessoas não sabem quem é o dono dela. Por algum motivo, o dono dela se ausentou por algum período de tempo, né? E essa casa está lá, bonita, mas, de certa maneira, abandonada. Essa casa fica numa rua muito movimentada, na principal rua aí da cidade. E o que acontece com o tempo? Como ninguém cuida daquele patrimônio, aquele patrimônio começa a se deteriorar, né? Começa a estragar, o quintal, a grama começa a crescer demais, começa a brotar matos no meio, começa a ficar uma coisa mais suja. Sempre vem alguém aí e larga um lixo para dentro, né? Começa a se tornar um terreno baldio também. E aí o pessoal começa a pichar as paredes, começa a invadir aquela propriedade. E a coisa começa a ficar pior, né? As pessoas começam a quebrar as janelas daquela casa. E aquilo começa a revoltar as pessoas naquela rua. Só que como ninguém tomava nenhuma providência e como ninguém sabia quem era o proprietário da casa, um vizinho que era o mais atingido por aquilo, que tinha medo daquelas pessoas que estavam invadindo aquele local, resolve reformar aquele lugar. Resolve limpar todo aquele pátio, limpar as paredes, pintar tudo bonitinho de volta, tentar ajeitar as vidraças, deixar a casa em ordem. Só que por mais que ele fez essa reforma, o problema continuou sendo o mesmo. E não era a casa, mas sim o fato da casa estar vazia. E essa história se alastrou pela cidade, todo mundo ficou sabendo que aquela casa estava vazia, e em questão de semanas, mais pessoas começaram a invadir aquele local, mais pessoas começaram a usar para outras coisas aí, e a casa se tornou pior do que estava antes daquela reforma, quando o vizinho ali tentou ajudar aquela casa. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta: e se essa casa fosse a sua vida? Se essa casa fosse a sua vida, se sua vida estivesse também vazia, o que será que vai acontecer com nós? É sobre esse tema que Jesus vai falar hoje. Jesus vai pegar esse exemplo de uma casa, né, que não era habitada, que estava vazia, mas muito mais do que uma casa, Jesus está falando sobre vidas. E uma vida vazia, sem a presença de Jesus Cristo, né, está destinada à ruína, está destinada à destruição. Isso é um grande alerta para nós hoje. Uma vida vazia, uma vida sem Deus, acaba nos destruindo. Então convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 12, dos versos 38 ao 45. Nós vamos dar sequência aí no nosso estudo sobre a vida de Jesus, sobre o Evangelho, sobre Mateus. Mateus capítulo 12, dos versos 38 ao 45. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 12, versículo 38 em diante. Nós vamos chegar aí quase até o final desse capítulo. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede por um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias
e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando lá, encontra a casa desocupada, varida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Vamos orar? Senhor, entregamos para este momento que nós vamos ter, Pai, da Tua meditação, da Tua palavra, Senhor. Colocamos tudo diante de Ti, o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Que possamos neste momento se livrar de qualquer distração, Senhor. Estar prontos também para ouvir, Pai, a Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida conforme o Teu querer, a Tua vontade, Deus, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Colocamos tudo diante de Ti e como igreja nós dizemos amém. Então o texto começa aí falando de um encontro entre Jesus e os religiosos da época. Constantemente nos evangelhos, esse encontro entre Jesus e os religiosos aconteciam. E normalmente esses encontros eram um pouco tensos, porque os religiosos vinham com a sua religiosidade diante de Cristo. E Cristo responde com a palavra de Deus, tentando moldar a vida daquelas pessoas. Nessa passagem a gente encontra aí um grande momento de tensão entre Jesus e essas pessoas. Porque se você parar para pensar, nos últimos cultos, a gente falou sobre vários milagres, curas que Jesus fez na sua vida. Jesus fez milagres extraordinários, curando cegos, mudos, surdos, expulsando demônios. E essas pessoas estavam lá com Jesus. Tanto que esses religiosos culparam Jesus, acusaram ele de fazer todos aqueles milagres pelo poder de Beelzebul, pelo poder dos demônios. E Jesus confronta eles naquele momento. E logo depois a gente vê essa nova passagem, onde que essas mesmas pessoas que acusavam Jesus agora estão diante de Jesus e dizem, Mestre, mostra um sinal, mostra algum milagre feito por Ti. Parece não fazer sentido, e realmente não faz sentido algum a vida deles. Isso é bem irônico quando a gente pensa que esses religiosos eram as pessoas que conheciam a palavra, eram pessoas que conheciam as Escrituras, eram pessoas que recitavam de cor e salteado, como a gente usa no ditado popular, a palavra de Deus. Mas é impressionante que mesmo assim, mesmo estando Jesus, o Filho de Deus, diante deles, eles não estavam reconhecendo o Messias. E Jesus mostra, o texto nos mostra hoje, que o grande problema dessas pessoas não era uma falta de evidências para acreditar em Deus, mas era a dureza no coração. Era a incredulidade deles que estava afetando a vida deles. E hoje talvez muitas pessoas buscam por essa mesma coisa, querem ver sinais e maravilhas de Deus para poder acreditar nele. Ou ainda mais, para poder seguir, para entregar a sua vida a Cristo. Precisa ver algo para sim entregar a Cristo. E a gente esquece que, na verdade, a grande revelação nós já temos, que é a palavra de Deus. A maior revelação de Deus para nossas vidas é as Escrituras. E a gente precisa crer nisso, confiar e descansar na palavra de Deus. Porque ela fala sobre o Filho de Deus que entregou a sua vida por nós e quem nós somos perante Deus. Então Jesus ele usa essa oportunidade para ensinar sobre a verdadeira natureza da fé. Isso é muito importante para nós hoje. A verdadeira natureza da fé, ela começa em nosso interior, no nosso coração. Ela não é uma fé apenas exterior, como os fariseus, os mestres da lei viviam, mas ela começa dentro de nós, em nosso coração, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo Jesus.
Os escribas e os fariseus na época, eles eram essas pessoas religiosas, mas que viviam distantes de Deus. Eram pessoas que moralmente, perante os homens, podiam ter uma vida correta, mas diante de Deus havia muita coisa para ser consertada. E eles não estavam querendo entregar a sua vida a Cristo Jesus. Por isso que Jesus alerta sempre para isso, para esse perigo da religiosidade, que a gente fala aqui constantemente também em nossos cultos. Porque a religiosidade torna a pessoa próxima de Deus, mas apenas externamente, apenas ao olhar do homem. Mas diante de Deus, a religiosidade pode ficar distante de Deus internamente, porque Deus conhece o nosso coração. Ele de fato sabe se a gente está próximo ou não de Deus. Claro que o fato de a gente estar próximo de Deus fará com que a gente faça atos em louvor e glória de Deus. Mas a gente precisa estar perto de Deus. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui sobre essa questão hoje. Algumas pesquisas aí em 2023 e 2025 estão mostrando que existe um grande avanço nas pessoas que se consideram evangélicas, que é algo que está mais na moda hoje em dia, né? Ou uma outra pesquisa mostra que 70% dos brasileiros acreditam em Deus. Ou seja, de cada 10 brasileiros, 7 declaram acreditar em Deus. Mas agora eu te faço uma pergunta, se esse número, se essa estatística fosse verdadeira, se realmente de cada 10 pessoas, 7 entregassem sua vida a Cristo e vivessem de acordo com a palavra de Deus, com o Evangelho, será que o nosso país estaria do jeito que está hoje? Será que talvez nosso país não estaria um pouco melhor? Pelo menos em alguns conceitos, em algumas princípios mais condizentes, podemos dizer assim, com a palavra de Deus, será que não estaria um pouco diferente do que realmente está hoje? Aí a gente vê que não basta apenas acreditar na existência de um Deus. Tiago 2,19 diz, né, até os demônios acreditam em Deus e tremem de medo diante de Deus. Ou seja, não basta apenas acreditar, mas é preciso viver com Deus e viver para Deus. É isso que fará a grande diferença nas nossas vidas. E ao mesmo tempo que eu trago essa pergunta, então, se o nosso país realmente de fato fosse cristão, o que mudaria? Eu te faço a pergunta na sua vida. Como está a sua vida também? Você que se declara cristão, você que se declara que acredita em Deus, a sua vida reflete essa convicção? A sua vida reflete essa fé em Cristo Jesus? Então, o tema central da palavra de hoje vai ser sobre isso. Vai ser sobre 3 verdades fundamentais que a gente encontra na palavra de Deus, que é a ressurreição de Cristo Jesus, e que isso é suficiente para nós crer nele, a responsabilidade de cada um de nós diante da revelação que nós temos das Escrituras, e por fim também o perigo de uma vida moralmente reformada, né, mas espiritualmente vazia. E o primeiro, então, ponto que eu falo aqui é o sinal de Jonas, que Jesus fala aqui, ou podemos dizer o sinal supremo, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus responde à exigência daqueles religiosos na época, chamando eles de uma geração má e adúltera. E no contexto bíblico, quando Jesus chama de adultério, de adúlteros, ele está falando de uma infidelidade espiritual, de uma infidelidade que eles tinham com Deus exclusivamente, porque eles estavam buscando satisfação e segurança na sua vida longe dos caminhos do Senhor, longe da palavra de Deus. Aqueles homens que chegaram diante de Jesus pedindo por um sinal, eram homens que confiavam no sistema religioso que eles tinham, na religiosidade da vida deles, na vida econômica dele, na segurança econômica que eles tinham, no conforto que eles viviam, né? No status que eles tinham perante a sociedade, mas em nenhum momento estava em Deus. E é isso que Jesus critica eles, por essa forma de viver como se Deus não existisse. E a gente precisa também buscar isso, essa satisfação e essa segurança em Cristo Jesus. Então, diante desse pedido por um sinal, Jesus, se fosse uma pessoa mais direta, ou alguém assim que mais rebelde, podemos dizer assim, eu podia ter respondido àqueles religiosos, né? Eu não sou
nenhum semáforo, né, para ficar dando sinal para vocês o tempo todo. Porque os sinais já tinham sido feitos. Jesus já tinha curado. Aquela galera presenciou tudo aquilo. Então, por que será que agora um milagre a mais faria eles crerem em Jesus? Por que agora, se até agora eles não tinham acreditado? Se até agora eles conheciam as Escrituras, viam a revelação e não acreditavam, por que naquele segundo eles acreditariam? Por isso que Jesus responde para eles que nenhum sinal seria dado a não ser este sinal de Jonas. Jesus aqui faz uma analogia praticamente de que ele morreria e que ele ressuscitaria. Pode ser que naquele momento nem os discípulos de Jesus entenderam direito. E com certeza não entenderam, porque mais tarde Jesus ele é preso, ele é crucificado e os discípulos fogem. E os discípulos começam meio que a perder a fé. Então a gente vê que por mais que Jesus repetia que ele ia morrer e que ia ressuscitar, nem os próprios discípulos pareciam crer naquelas ações. Então, através disso, né, Jesus traz essa tipologia de Jonas que vem no versículo 40. Jesus aponta para um profeta, né, um tipo de profeta como Jonas, de sua própria missão. E assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estaria no coração da terra. Jesus está falando da sua morte, que ele ficaria 3 dias aí no coração da terra. Mas aí vem a centralidade da ressurreição. Porque Jesus fala, o sinal de Jonas, além da morte, é a ressurreição, de que ele voltaria. E esse era o sinal definitivo de quem ele era. Esse era o sinal que aquela geração deveria de crer. Se até agora eles não tinham crido em tudo que ele fez, a ressurreição deveria ser o ponto final para eles. Deveria converter o coração deles. Mas a gente vai ver para frente que eles não acreditavam mesmo assim. Porque se a ressurreição de Cristo não for suficiente para convencer um coração, nenhum outro milagre o fará. Se a ressurreição de Cristo não for o suficiente, não vai existir outro milagre que fará nós acreditar em Cristo Jesus. Então a nossa fé não deve estar fundamentada em milagres do cotidiano. Muitas pessoas buscam por milagres, buscam por experiências místicas, variáveis, buscam por sentir um arrepio no culto, né, para sentir algo diferente de Deus, algo sobrenatural. Mas, biblicamente falando, a gente deve confiar simplesmente na palavra de Deus, no fato histórico e teológico da vida de Cristo Jesus. Nós devemos confiar na palavra de Deus, que é ela que norteia as nossas vidas. Confiar na autoridade de Cristo Jesus sobre nós. E a palavra de Deus testifica isso, e é ela que norteia a nossa vida. Na 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz, né, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Ou seja, ela nos ensina os caminhos do Senhor, ela nos repreende quando for necessário, mas acima de tudo ela faz isso para nos preparar para andar nos caminhos do Senhor, para estarmos aptos para toda boa obra que Deus colocar em nossa vida. Mas para isso, a gente precisa se entregar para Ele. A gente precisa viver para Ele. E é por isso que é algo muito importante para nós, é essa responsabilidade diante da revelação. E Jesus aqui pega 2 exemplos históricos que talvez para nós hoje a gente não compreende muito. Por que Nínive? Por que uma rainha do sul? Por que essas 2 pessoas são pegadas de exemplos para aquelas pessoas, os judeus? E é simplesmente porque no contexto histórico, no Antigo Testamento, Israel era o povo escolhido de Deus. Era o povo escolhido para ser salvo, né? Faz uma aliança com o povo de Israel. Então, na visão deles, todas as pessoas de fora de Israel não tinham a salvação. Mas aí vem Jesus e pega o exemplo de duas pessoas gentias, né? De 2 nações gentias, mostrando que eles encontraram a salvação em Deus e aqueles israelitas não estavam encontrando. Ele faz para mostrar, então, a incredulidade que estavam enfrentando. Jesus pega o exemplo dos ninivitas, não sei se vocês lembram da história de Jonas. O profeta Jonas recebe ali um chamado para pregar em Nínive sobre o arrependimento. Só que tinha um detalhe, Nínive era um povo inimigo de Deus.
Eles odiavam esses ninivitas, a ponto que Jonas, que recebe o chamado, ele tenta fugir do chamado. Era como se Nínive ficava ao sul, Jonas tentou ir para o norte, caminho oposto, para fugir de Deus. Por isso que Deus envia então um grande peixe, né? Aí a gente vê a história, o peixe leva Jonas lá de volta para Nínive para que ele pregasse para Nínive. Só que mesmo Jonas voltando para Nínive, ele faz uma pregação que a gente pode dizer assim, uma pregação meio porca, né? Meio sem vontade, porque ele não queria que aquela galera fosse salva. Seria quase como a gente vê os vídeos que estão viralizando nessas últimas semanas, não sei se vocês viram, de alguém apresentando alguma coisa, como se fosse aqui na igreja, né? Essa aqui é a minha igreja, se quiser vir, vem, né? Não fez questão alguma, né, que a pessoa viesse. E Jonas pregou praticamente assim, né? Este é o meu Deus, se você quiser conhecer, né? Arrependam-se, aí pode ser que vocês sejam salvos. E o pior de tudo, o melhor de tudo, é que os ninivitas, eles se arrependem com uma pregação dessas. E eles são salvos por Deus diante daquilo. Então Deus usa, mesmo o Jonas contra a vontade, Deus usa eles e eles são salvos. Eles se arrependem e voltam ao caminho do Senhor. Aí Jesus pega o exemplo dessa rainha do sul. Pense, naquela época não tinha avião, não tinha carro, né? Não tinha transporte. Era bem mais difícil. E essa rainha faz uma grande viagem para se encontrar com o rei Salomão somente para ouvir as palavras dele. E Salomão era um rei que recebeu sabedoria de Deus. Era alguém usado por Deus. E ela busca sabedoria. Ela busca ouvir aquele rei para aprender com ele. E Jesus pega esses dois exemplos para mostrar para aquela galera de Israel que existia um grande problema na vida deles. E Jesus fala ainda, né? Eu sou maior do que Jonas e maior do que Salomão. Jesus está dizendo que ele era um profeta maior do que Jonas, que eles consideravam Jonas um profeta. Então ele era muito maior que Jonas. E com certeza eles consideravam muito Salomão, porque foi um rei sábio, alguém que recebeu a sabedoria de Deus. E ele diz para eles, aqui está alguém que é maior e mais sábio do que Salomão. E mesmo assim, vocês me rejeitam. Mesmo assim, vocês não me ouvem. E por isso que ele fala que aquelas pessoas, os ninivitas e essa rainha, se tornariam testemunha contra aquela geração que não obedeceu, que não ouviu a sua voz. E para nós, essa revelação, para nós hoje, traz também que quanto maior a revelação que nós recebemos, maior também será a nossa responsabilidade diante de Deus. Jesus fala, a Bíblia fala sobre isso. Haverá um julgamento, haverá a nossa responsabilidade diante da nossa vida. E o que nós vamos dizer hoje? Nós temos a Bíblia por completo. Naquela época ele só tinha o Antigo Testamento, né? Hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Hoje nós temos a Bíblia que praticamente quase todo mundo deve ter uma Bíblia em casa. Se não tem, tem um aplicativo, né? Gratuito, que tu pode baixar e ter no seu celular, né? Então, praticamente não existe desculpa para a gente não ter acesso à palavra de Deus. E sem falar, se a gente fosse pensar em material, em estudo bíblico, esqueci de passar os slides aqui, né? Obrigado por avisar. Desconectou. Pior ainda, né? Mas hoje a gente tem estudos bíblicos, a gente tem materiais disponíveis, nós temos grandes estudiosos, né, pregadores que são bons, que são biblicamente saudáveis para a nossa vida. Então não há desculpa para a gente não conhecer a Deus. Não há como dizer não, chegar no momento de dizer, nunca ouvi falar de Deus. Ou o fato de você estar aqui nessa noite já o torna o suficiente para você saber da salvação que você pode encontrar em Cristo Jesus. Então nós temos a nossa responsabilidade perante Deus. E nós devemos viver para Ele. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente, falando sobre essa salvação, o texto de Romanos. Romanos é um dos meus livros prediletos aí do Novo Testamento. Romanos é um livro bem, podemos dizer assim, teológico, que aborda a questão da salvação, a questão da nossa vida, dos nossos pecados, da nossa redenção. Se você ler esse livro por completo aí, você vai ter um bom resumo teológico aí da palavra de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 22 e 23, vamos ler o 22 também.
Romanos 3, 22 e 23 diz: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos traz essa ideia de que todos pecaram, estão afastados de Deus. É isso que o pecado faz nas nossas vidas. Ele nos cria uma barreira entre nós e Deus, entre o nosso relacionamento e Deus. E não há ato religioso capaz de pagar o preço para que a gente volte a ter esse encontro com Cristo Jesus. Aí eu falei um pouco sobre a sua Bíblia para frente, em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus é bem claro. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso se fala Romanos 5:8, próximo versículo aí, vamos ter um resumão aí dos passos para a nossa salvação. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aqui está falando que o nosso único caminho é Cristo Jesus. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, a gente não fez nada. A gente não fez nada. Cristo fez tudo por nós. Ele que nos conduziu a essa reconciliação com Deus. E Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 ao 10. Pode procurar aí também. Romanos capítulo 10, versículos do 9 ao 10, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer de coração, ou seja, não basta apenas falar, é preciso viver, é preciso crer, é preciso ter Ele em nossa vida para que a gente seja salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse é o caminho básico para nós sermos salvos em Cristo Jesus. É nós confessar Ele como nosso Senhor e Salvador. Quando a palavra de Deus fala de coração, Ele está falando do nosso ser. A gente viver com tudo que a gente é para Cristo Jesus. E que Ele passa a habitar em nós. Essa é a verdade central do Evangelho. É essa revelação que nós temos e a nossa responsabilidade de responder diante dela. Por isso Hebreus 12, Hebreus 3,15 também, um texto que fala, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. A palavra de Deus constantemente nos alerta sobre o coração endurecido. Que é aquele coração que ouve, mas não muda, mas não deixa Cristo habitar nele. E este é o nosso desafio. Essa nossa escolha precisa ser uma escolha diária do viver. Porque tem dias que as escolhas são fáceis, não concorda? Mas tem dias que é mais difícil. Mas a gente precisa viver para Cristo com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, principalmente com todos os nossos dias. Por que isso é importante? Porque aí vem o perigo da casa vazia. Que é os versículos finais que Jesus aí conta uma pequena parábola para aqueles mestres da lei, para aqueles religiosos. Porque uma casa vazia, como eu falei aí na abertura, aí nessa ilustração, é um convite para um caos. A casa vazia é um convite para um caos. E Jesus usa exatamente essa ideia para falar sobre as nossas vidas. Se a nossa vida for vazia, ela é um convite para o caos, é um convite para a destruição das nossas vidas. Jesus fala sobre isso para alertar sobre a nossa vida espiritual. Sobre a nossa vida espiritual. Nos versículos 43 a 45, então Jesus fala dessa parábola sobre um espírito imundo que sai de um homem e depois retorna. E retorna com mais 7 para piorar a situação. Jesus aqui está falando de uma reforma sem regeneração.
Ou podemos dizer assim, uma reforma sem um nascer de novo. Jesus descreve perfeitamente a vida daqueles religiosos, porque eram pessoas que limparam a sua vida exteriormente, eram pessoas que ficavam no público, né, orando nas esquinas, para que todo mundo visse que eles eram religiosos. Eram pessoas que meditavam, falavam da lei, iam pregar nas sinagogas, para que todo mundo visse e achasse que eles eram pessoas de Deus. Mas essas mesmas pessoas talvez até evitavam certos pecados mais visíveis e grosseiros, para que também não fossem julgados pelos homens, né? Só que diante de Deus, eles não permitiam que Deus ocupasse a sua vida. E é sobre eles que Jesus está falando. Porque ele diz que o primeiro estado, o segundo estado é pior do que o primeiro, então. Porque quando a casa está vazia, ela se torna um convite para um mal maior ainda. Jesus está falando aqui que a moralidade, isso é algo fundamental para nós hoje. A moralidade sem Cristo, ela é perigosa e ela é vazia. Porque aquelas pessoas tinham uma moralidade que achavam que eram pessoas autossuficientes. Eram pessoas que não precisavam mais da salvação, porque achavam que a vida deles era digna de salvação. E isso acaba trazendo para eles uma autossuficiência que fechou os olhos diante de Cristo. E eles não viram, né, não acreditavam em Jesus. E acabaram fechando a porta para a salvação. Queridos, para nós hoje, nós não devemos simplesmente parar de fazer as coisas erradas por achar que é isso que vai nos trazer a salvação. Não é sobre isso que a palavra de Deus fala. Não é sobre isso que é a vida cristã. Muitas pessoas pensam que se tornar um cristão é seguir umas regras, né? Do posso e não posso fazer, né? Não posso falar palavrão, mas eu posso fazer isso. Não posso ouvir tal música, mas posso não sei o que lá. Tipo, posso ou não posso, né? Mas não, a vida cristã não é sobre isso. Não é sobre regras. A vida cristã é sobre quem habita em você. Se no seu coração, se no trono da sua vida está habitando Cristo Jesus, Ele vai moldar a sua vida. Vai te fazer uma pessoa melhor. Mas agora, se no seu trono está você mesmo ou qualquer outra coisa, aí haverá grande destruição. Haverá grandes ruínas. Pode ser que você já conheça alguém que estava com a vida destruída. Alguém talvez aí viciado, né, com drogas, com bebida alcoólica, e de repente ele dá uma melhorada, dá uma guinada na sua vida, começa a criar certos compromissos, começa a arrumar um emprego, né? Como dizem, começa a criar juízo, né? E dizem, fulano se endireitou agora, hein? Aconteceu alguma coisa na vida dele e ele está alinhando, está melhorando. Mas o que acontece muitas vezes? Depois de uns 2 ou 3 anos que essa pessoa dá uma alinhada, parece que ela dá um tchum, desalinha de novo, perde o controle da sua vida e às vezes fica pior do que estava antes. Por que isso acontece? Porque ela tentou fazer as coisas na sua força. Ela não deixou que Cristo entrasse na sua vida e mudasse completamente o seu ser. E isso às vezes se torna mais difícil para essa pessoa depois voltar aos caminhos corretos. Então é isso que Deus está falando para nós hoje, que Jesus fala para aquelas pessoas. Que a gente deve ter uma vida aberta para o Espírito Santo de Deus. Deve ter uma vida aberta para Cristo Jesus. Convidar para Ele entrar no nosso coração, para Ele ficar conosco, para Ele viver conosco. Por isso que Jesus conclui o texto dizendo, assim será também com essa geração má. Novamente Jesus fala sobre a vinda de um julgamento para aquelas pessoas que viram a luz, mas a rejeitaram. Ouviram a salvação, mas viraram as costas. Por isso, como resumo na palavra de hoje é creia no sinal. A ressurreição de Jesus é a prova de que Ele é quem diz ser. Creia na palavra de Deus. Creia de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e declare isso. Confesse Cristo como Senhor do seu coração. Responda à luz, à revelação. Não ignore a voz de Deus que te chama para o arrependimento hoje. É um chamado para que a gente volte aos caminhos do Senhor. E principalmente, acima de tudo, ocupe a casa. Ou posso dizer, ocupe a sua vida ou o seu coração. Tem uma frase muito famosa que diz, né, que todo ser humano tem um vazio no coração do tamanho de Deus. E somente Deus pode preencher esse vazio. E essa palavra
é a verdade. Nós temos um vazio que só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Jesus, ele não se contenta com a nossa vida que seja apenas uma religiosidade externa. Ele quer, de fato, viver em nós. Viver na nossa vida. Viver e habitar em nós. Que nós sejamos essa geração que não peça por sinais, mas que sejamos uma geração que se rende, de fato, a Cristo Jesus. Que seja uma geração que se entregue aos caminhos do Senhor e viva para Ele, para honra e glória. Amém? Quero convidar você a estar orando. Senhor, te louvamos, Pai, por esse tempo, por essa palavra, Senhor. E queremos, Senhor, reconhecer, Pai, o quanto nós somos necessitados de Ti, Senhor. O quanto dependemos de Ti, Pai, para viver o nosso dia a dia de acordo com a Tua palavra, Senhor. Queremos abrir os nossos corações e deixar que o Senhor habite em nós, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude, Pai, a viver para glorificar a Ti, Senhor. Que possamos, Pai, crescer sempre em sabedoria e entendimento da Tua palavra, Pai. Nos ajude, Pai, a se alimentar dela, a viver, Pai, conforme ela nos instrui, Senhor. Colocamos tudo diante de Ti, Pai, te louvamos também por esse tempo tão precioso que nós temos aqui como igreja de culto, Deus, de estar na Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.